Olá, tudo bem com você? Está começando o MPTV, o seu canal de comunicação com o Ministério Público da Paraíba. No programa de hoje você vai ver reportagens sobre o projeto estratégico Formando Vidas e sobre o trabalho realizado pelo Ministério Público Estadual no primeiro turno das eleições de 2018. Também vai ver uma matéria sobre o apoio do Ministério Público da Paraíba à campanha Outubro Rosa de prevenção ao câncer de mama. No estúdio vamos receber o promotor de justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto. Ele vai falar sobre os 30 anos da Constituição Federal. Fique com a gente, o MPTV está no ar. Muitas instituições, como o Ministério Público, já iluminaram seus prédios de rosa. A ideia do MP é apoiar a campanha Outubro Rosa e alertar as pessoas e os gestores sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. É o que você confere agora. Outubro é o mês dedicado a campanhas de conscientização sobre o câncer de mama. Neste período, tons de rosa tomam conta dos espaços, inclusive do Ministério Público, que iluminou a fachada do edifício da Procuradoria-Geral do Estado em solidariedade à causa. Aqui na Paraíba, instituições de saúde estão realizando atividades voltadas ao diagnóstico e prevenção da doença. Quanto mais precocemente o câncer é diagnosticado, maior a sobrevida dessas lesões. E a segunda coisa mais importante, uma sobrevida com preservação de mama. A gente muitas vezes só consegue preservar a mama quando a lesão é detectada precocemente, no início da doença. Então, o principal fator é sobrevida. Lúcia realiza exames periodicamente e comenta a importância da prevenção. Sempre faço anualmente, mas eu tenho assim na minha mente que quanto mais a gente faz exame, mais se previne, né? Eu tenho muito cuidado, inclusive já tive vários cistos, já fui submetida a cirurgias, mais pequenas cirurgias, com biópsias realizadas, tanto particular como no Laureano. E eu tenho feito anualmente e recomendo a minhas filhas, que hoje já está numa fase, tem 30 anos cada uma, e eu sempre recomendo, porque até hoje, desde meus 40 anos que eu realizo, que me sinto assim, prevenida, por conta de não ter nem medo de ter alguma coisa. Já Maria das Graças descobriu em agosto do ano passado um nódulo em sua mama e iniciou rapidamente o seu tratamento. De agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro já fiz. Só foi o período de fazer os exames. Foi rápido demais, graças a Deus. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer e o Ministério da Saúde, estima-se a ocorrência de quase 60 mil novos casos de câncer de mama este ano em todo o país. Aqui na Paraíba, a média é de 880 novos casos. Profissionais da saúde alertam que o câncer na fase inicial é assintomático e, por isso, a mamografia e outros exames para detectarem qualquer anomalia é essencial. As mulheres podem realizá-los pelo Sistema Único de Saúde, mas, segundo a promotora de justiça Maria das Graças, muitas delas não sabem dos seus direitos e, às vezes, acabam descobrindo a doença tardiamente. Ela só vem à promotoria se lá fora ela não tivesse receptividade, que, aliás, a Lei 12.732 de 2012 é a que diz que diagnosticado o câncer, em qualquer área, não é só de mama, então tem 60 dias, ou seja, 2 meses para iniciar o tratamento. E o que não está ocorrendo. De acordo com Eulina, o Ministério Público tem ajudado a garantir os direitos das mulheres no combate ao câncer. O Ministério Público tem sido um grande parceiro do Grupo Amigos do Peito, da sociedade civil organizada, no sentido em que é um grande mediador entre as diversas instituições sociais. Secretarias de Saúde do município, Secretaria de Saúde do Estado, sociedade
de uma forma geral, o grupo de mulheres, o Ministério Público tem exaustivamente trabalhado junto com a gente para que seja dito para as mulheres e empodere essas mulheres dos seus direitos e que elas exijam que seus direitos sejam cumpridos, como a realização da mamografia, de rastreamento, como o espaço curto de 60 dias, que é o que a lei determina, para que, uma vez diagnosticada, ela seja atendida e seja tratada, para que ela tenha acesso aos exames subsequentes, como biópsia, os exames pré-operatórios, para que ela tenha acesso aos tratamentos complementares, radioterapia, quimioterapia, endocrinoterapia. É um grande parceiro nosso, o Ministério Público, sem sombra de dúvida. No próximo bloco, não perca as reportagens sobre o projeto estratégico Formando Vidas e sobre a atuação dos promotores eleitorais e do Ministério Público no primeiro turno das eleições 2018. Não saia daí! Transformação, ato de mudar, nascimento, crescimento, descoberta, que muda a vida. Quando muda de lugar e a gente encontra um lar. Quando muda de história e a gente vira o personagem principal do futuro. Quando muda o jeito de fazer e a gente reencontra o passado enquanto também faz o novo. A melhor mudança que existe é aquela do movimento que nos leva pelo bom caminho e nos inspira a fazer mais, fazer isso tudo, ó. Parque da Bica, UPA dos Bancários, novas unidades de saúde, escola bilíngue, estrutura em novo padrão, apartamentos do novo bairro São José, do Vista Alegre, da Saturnino de Brito e os casarões do Centro Histórico. Dá pra ver que transformação, pra nós, é avanço mesmo. E é assim que a gente vai mais longe, com as mãos e o coração fazendo a diferença. João Pessoa, capital humano. Mais resultados, vida melhor. Gerar um filho é o sonho de muitas mulheres, mas para que tudo transcorra bem, é preciso fazer um pré-natal de qualidade. Garantir isso a todas as gestantes é o principal objetivo do projeto estratégico do Ministério Público da Paraíba para a área da saúde. A seguir, você vai ver uma reportagem sobre o projeto Formando Vidas. Renata sempre teve o sonho de ter um filho e, em abril deste ano, descobriu que realizará o seu desejo e iniciou, desde o início da gestação, o pré-natal. Ângela e Edivânia também estão sendo acompanhadas por profissionais da área de saúde e, através dos exames, detectaram alguns problemas e estão tomando todos os cuidados para não perderem os seus bebês. É muito importante esse negócio de pré-natal. Porque a gente descobre muita coisa, a gente nem sabe e descobre. É muito bom. Sim, o certo é toda mulher procurar, né? Apesar de coisa que tem muitos que já vão tarde, né? E acontece de perder o bebê, né? O meu eu procurei logo, né? No meu caso, né?
Segundo o Ministério da Saúde, os cuidados com o bebê devem começar no momento em que a gravidez é confirmada. Através do pré-natal, a gestante recebe todas as orientações necessárias para este período. Ele é importante para já se detectar precocemente algum tipo de anomalia, né, durante a gestação, um crescimento intrauterino restrito, o rastreio da diabetes, que é muito importante, que pode causar alterações na formação desse bebê. As sorologias são as doenças que, essas doenças que eu citei anteriormente, elas podem causar malformações, né, no bebê ao longo da gestação. Então é importante que sejam feitos para se detectar esse tipo de doença e agir precocemente para evitar que tenham algum risco fetal no futuro. Mesmo o pré-natal sendo extremamente importante para evitar a mortalidade materna e neonatal, aqui na Paraíba há muitas mulheres que não são acompanhadas por profissionais de saúde neste período. De acordo com dados divulgados pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde do Ministério Público da Paraíba, em 2017 foram registrados aqui no estado mais de 600 óbitos fetais, 36 mortes maternas e 429 mortes de nascidos com menos de 7 dias. Já em janeiro e junho de 2018, mais de 700 bebês nasceram sem que suas mães fizessem nenhuma consulta pré-natal. 1.702 nasceram com 1 a 3 consultas, enquanto 8.024 nasceram com apenas de 4 a 6 consultas. Com o objetivo de reduzir esses dados, o Ministério Público da Paraíba lançou em agosto deste ano o projeto Formando Vidas. A ação faz parte do novo ciclo de estratégias da instituição. Que as gestantes tenham direito, no mínimo, a 6 consultas. Essas consultas são simples, pode ser alternada, uma realizada pelo médico e outra pelo próprio enfermeiro. Há previsão, porque são consultas simples. Nós vamos ver a questão da busca ativa por parte dos agentes comunitários de saúde, eles que têm acesso à gestante, para encaminhar às unidades básicas de saúde para realizar as consultas. Nós vamos ver se essas unidades básicas de saúde, uma das etapas da gente são as visitas aos locais, às unidades básicas de saúde, se elas têm pelo menos o mínimo necessário para atender as gestantes. O que é que a gente chama de mínimo necessário? É previsto na própria instrução normativa do Ministério da Saúde, aqueles equipamentos mínimos. E além de que tem que ter alguns medicamentos para atender logo a gestante. O projeto Formando Vidas está sendo implementado primeiramente na macro-região de Campina Grande. Por lá estão sendo realizadas visitas às unidades básicas de saúde para saber se elas oferecem as condições mínimas para atenderem as gestantes. Nós vamos olhar, vamos ver com o município por que as gestantes não estão fazendo as 6 consultas. Será que elas estão sendo avisadas? Será que está sendo orientado devidamente para procurar? Será que quando ela vai, o médico, o enfermeiro estão lá para fazer consulta? Não, nós vamos buscar isso. E também nós vamos atrás dos exames. Para ajudar as promotorias a realizarem essa ação, o CAOP produziu um manual de atenção perinatal. Na macro-região de Campina Grande, o projeto será implementado em 39 municípios. Posteriormente, o Formando Vida será levado a outras regiões para que as promotorias possam fazer a adesão à iniciativa. A meta é levar o projeto a todo o estado. Ao final do projeto, o Ministério Público pretende reduzir os dados alarmantes de mortalidade materna e neonatal e, para isso, o promotor Ranieri Dantas reforça. A ideia é nós conscientizarmos, principalmente as gestantes, para que elas, alguma coisa que não atenda, elas mesmas sejam porta-vozes, procurar a Secretaria de Saúde, porque o Ministério Público está informando que eu tenho que ter 6 consultas. E eu estou no 6º mês, não fiz nenhuma, ainda fiz uma. O que é que está errado aqui? Se a Secretaria de Saúde não resolver, aí sim procurar o Ministério Público para tomar soluções. Então, nós vamos precisar muito do apoio da população, porque é ela, basicamente, que é ela que sente. A seguir, você vai ver como foi o trabalho do Ministério Público da Paraíba no primeiro turno das eleições 2018.
No último domingo, quase 3 milhões de eleitores paraibanos foram às urnas para votar no candidato à presidência da República, senadores, deputados federais e estaduais. Nesse dia, também mais de 40 mil pessoas trabalharam nas eleições, entre elas profissionais do Ministério Público da Paraíba e Ministério Público Federal. Há uma atuação comum do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal como guardião do regime democrático. No caso do Ministério Público, nós temos 68 promotores eleitorais e mais 17 promotores auxiliares que foram indicados, designados pelo Ministério Público, que estão nas ruas para defender a segurança do processo eleitoral, o sigilo da votação, a imparcialidade de todo esse processo e que o eleitor possa, com liberdade, exercer o seu sufrágio, escolhendo, na sua visão, o melhor candidato para representar o nosso Estado e o nosso país. Integrantes da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral estiveram de plantão na sede do Ministério Público do Estado, dando suporte aos promotores eleitorais que visitaram durante todo o domingo os locais de votação. No dia de hoje, nós temos um trabalho de fiscalização, né, para que possamos coibir não somente a propaganda irregular, como também a compra e a venda de votos. Basicamente, no dia de hoje, o nosso trabalho é de fiscalização. Então, nós temos todos os promotores de João Pessoa que estão atuando nas zonas eleitorais, a minha 77ª zona, nós estamos trabalhando, indo de sessão em sessão, verificando a legalidade do pleito e como é que se desenrola no entorno também das sessões. Esse é o nosso trabalho, basicamente, no dia de hoje. De acordo com membros do Ministério Público e Tribunal Regional Eleitoral, as eleições na Paraíba ocorreram normalmente e com poucas ocorrências. As informações que nós estamos recebendo de todos os promotores eleitorais em todo o estado é de que as eleições estão correndo normalmente, né? Poucas ocorrências, de apreensões envolvendo boca de urna, alguns santinhos distribuídos, né? Santinhos jogados, né? na frente de alguns colégios eleitorais, mas nada de muito relevante. Então, as eleições estão tramitando normalmente e assim a gente espera que continue até o término do dia, né, do pleito. Muito tranquilas, né? Todos nós podemos assegurar isso, né? Eu tenho que agradecer ao povo da Paraíba a maneira ordeira, né, com que compareceu às urnas e agora esperar os resultados, né, para que possamos consolidá-los e a partir de então seguir os novos rumos, né, que o Brasil precisa para consolidar a sua democracia. No segundo turno, que será realizado no próximo dia 28, o Ministério Público pretende manter o mesmo trabalho em equipe. Vamos manter o mesmo comportamento, trabalho conjunto do MP Eleitoral, Procuradoria Regional Eleitoral com promotores eleitorais, monitorando e observando o comportamento tanto dos candidatos quanto dos eleitores, tentando manter as eleições, né, que elas ocorram de forma tranquila, de forma ordeira e sem muitas ocorrências. No próximo bloco, não perca a entrevista com o promotor de justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto. Ele vai falar sobre os 30 anos da Constituição Federal. Não saia daí.
João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. No último dia 5 de outubro, a Constituição Federal completou 30 anos de sua promulgação. Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça Carlos Romero Lauria Paulo Neto para falar sobre esse assunto. Promotor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Promotor, qual a importância da Constituição de 88 para a democracia brasileira e o que nós temos a comemorar nesses 30 anos de sua existência? De fato, a Constituição de 1988, Bruno, ela marca a refundação, na verdade, do Estado brasileiro, né? O Brasil, no contexto histórico em que a Constituição foi promulgada, estava recém-saído de um regime de exceção, um regime onde as liberdades individuais eram limitadas, né? E a Constituição de 88 ela traz exatamente uma perspectiva de liberdade. Ela traz para cada cidadão e para a coletividade, para a sociedade como um todo, né, uma estabilidade institucional para que a própria sociedade, o indivíduo, possa exatamente exercer as suas liberdades. Liberdade de expressão, liberdade do pensamento, né, tão importante na democracia, né, a liberdade de voto, o voto universal para todos. Então nós já tivemos várias eleições depois e baseadas na Constituição de 88, que completa 30 anos e já foi testada e aprovada. É uma Constituição, já que se pode dizer, uma Constituição madura, né, porque já passou por diversos testes, foram diversas eleições presidenciais, embora tenhamos tido já 2 processos de impeachment, mas todos eles baseados na Constituição, e a Constituição tem sido aplicada de maneira absolutamente normal, dentro de um ambiente de normalidade institucional. As instituições, todas elas fundadas na Constituição Federal de 1988, têm funcionado bem. A exemplo do Ministério Público, né, que eu tenho muita honra de representar como membro do Ministério Público. E eu digo, a sociedade ela pode contar com a sua Constituição, né? Tem se falado muito nesse momento político, né, até de se fazer uma nova Constituição, mas ainda bem que recentemente os candidatos voltaram atrás, né, disseram que a Constituição vai ser mantida, no máximo reformada, mas o compromisso com a estabilidade do regime constitucional é importante. Eu acho que a sociedade tem que estar sempre atenta, né, a preservar isso que a Constituição nos trouxe, que são essas garantias fundamentais, sobretudo de liberdade, mas também os direitos sociais, direitos políticos, né, que a Constituição assegura, né, assim como a tutela de interesses difusos e coletivos, que também são capítulos muito importantes dessa Constituição, inovações mesmo da Constituição de 88, como a defesa do meio ambiente, a defesa do consumidor, né, a defesa dos direitos à saúde, né, e à educação, e a proteção dos povos indígenas, das minorias, né? Então, essas são conquistas que são inalienáveis e foram asseguradas a partir da Constituição e de sua, né, estabilidade hoje adquirida. O que a Constituição de 88 inovou em relação às constituições anteriores? Como uma Constituição democrática, né, houve, na verdade, a Constituição de 88 representa uma ruptura com um regime em que as liberdades eram limitadas, né? Então, a inovação da Constituição de 88 é, sobretudo, neste campo, no campo das liberdades. A Constituição de 88, a nossa Constituição brasileira, ela seguiu um padrão de outras constituições que a inspiraram, como a Constituição Portuguesa de 1976 e a Espanhola de 1978, que também foram constituições que inauguraram regimes democráticos logo após períodos de exceção, né, períodos de liberdades limitadas. Então, a Constituição de 88 veio nesse mesmo arcabouço, até num contexto global, né, de reavivamento da democracia. Então, ela trouxe exatamente um catálogo muito detalhado, né, e exuberante até, de direitos e garantias fundamentais, e talvez essa seja a sua maior inovação. E fortaleceu instituições como o Ministério Público, por exemplo, que também tem um compromisso capital com a defesa dessas liberdades, né?
Então, ela inovou, sobretudo, na consolidação e no aprimoramento realmente do Estado de Direito e do Estado democrático de direito que ela implantou. Promotor, o senhor poderia citar exemplos de direitos previstos na Constituição que não se efetivaram? De fato, uma Constituição, na verdade, quando promulgada, né, ela leva um tempo para que ela seja totalmente aplicada, né? As normas constitucionais, digamos assim, elas têm diferentes eficácias em relação à sua implementação na prática, na realidade concreta, na vida da sociedade. E, de fato, a Constituição, ela vem sendo aplicada. Nós não podemos dizer que a Constituição que está em vigor, ela já está plenamente, ela já assegurou todas as suas promessas, digamos assim, consagradas, né, na chamada Carta Cidadã. De fato, existe ainda uma realidade no nosso país, sobretudo no campo dos direitos sociais, que está ainda a depender muito, né, de implementação de direitos constitucionais. A Constituição consagra, por exemplo, o direito a um mínimo existencial a que todo cidadão brasileiro tem direito, mas esse mínimo existencial social, essas condições mínimas de dignidade humana, elas ainda não são observadas, não são garantidas na prática, né? Por ineficiência dos governos, por incapacidade, até mesmo por corrupção. Então, a Constituição, ela é uma norma extremamente boa, né? É um diploma da sociedade, mas ela tem ainda gargalos, dificuldades de ser implementada, mas não por culpa da Constituição, mas de quem a Constituição deve ser aplicada, né? Aqueles que são responsáveis por sua aplicação, por sua implementação. Promotor, há muitas críticas em relação à grande quantidade de emendas feitas à Constituição ao longo desses 30 anos. Como o senhor avalia isso? Bem, de fato, a Constituição, nesses 30 anos, ela já conta com 99 emendas de reforma e 6 de revisão constitucional. Portanto, ao todo são 105 emendas. De fato, isso se deve, né, eu diria, a duas ordens de questão. Primeiro, uma característica da própria Constituição. A nossa Constituição Federal de 1988 é uma Constituição analítica. Ela se ocupa de muitos temas. É uma Constituição que ela desce a muitos detalhes. Então, quanto mais você intervém normativamente, ou seja, quanto mais assuntos você trata numa Constituição, você termina tendo a necessidade também de, com o passar do tempo, fazer determinados ajustes. Então, isso vai também elevando o número de necessidade de situações de reforma. E outra situação também se deve, né, e essa aí é comum a todo e qualquer regime constitucional, isso não depõe contra o nosso regime, é que as constituições, por elas serem a norma fundamental de uma sociedade, ela intervém em vários setores da vida em sociedade e a sociedade evolui. A sociedade não é estática, a sociedade é dinâmica. Então a sociedade tem novas demandas, a necessidade de adaptar ao tempo. Mas é interessante que essas reformas, todas elas que aconteceram, elas observaram mecanismos de reforma, ou seja, um procedimento da própria Constituição, e sempre submetidas ao crivo do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição. Então, apesar desse número muito elevado, né, de emendas à Constituição, nós vivemos num ambiente de absoluta normalidade institucional, né? Essas emendas elas se comportam dentro dos mecanismos da própria Constituição. A Constituição é como uma lei viva, né? Então ela pode encontrar novos modos de interpretação por aqueles que aplicam e vivem a Constituição, todos nós, mas também elas podem precisar também de reformas no seu texto. E aí é que entram as emendas à Constituição. Mas pelo fato de ela disciplinar muitos e variados assuntos e a sociedade precisar evoluir, ela termina também sofrendo essas naturais reformas que obedecem à própria dinâmica procedimental da Constituição. Quais as novas atribuições que a Constituição de 1988 trouxe ao Ministério Público brasileiro? Sim. O Ministério Público brasileiro, na verdade, encontrou na Constituição Federal de 1988, né, um renascimento, né? O Ministério Público, a gente não pode desprezar a história da instituição, absolutamente. O Ministério Público é uma instituição já secular no nosso país, né? É uma instituição importantíssima para o Estado, né, para o Estado enquanto ente público, né? Mas a partir de 88, a Constituição torna o Ministério Público uma instituição da sociedade. O Ministério Público passa a ser um parceiro da sociedade, a voz da sociedade perante os demais poderes, como órgão de controle, como órgão de promoção de direitos
de defesa de direitos da coletividade, da sociedade. E ele foi dotado extraordinariamente desses atributos e instrumentos pela Constituição Federal de 88. É importante que nós, promotores e sociedade como um todo, temos que dar muito valor a isso, porque a Constituição, muitas vezes se fala em reduzir os poderes do Ministério Público, quando o Ministério Público está sendo muito ativo, né? Mas as situações que têm acontecido têm exigido mais ação do Ministério Público. E o Ministério Público é dotado pela Constituição exatamente desse poder de ação, desse poder de órgão agente, que vai exatamente ativar muitas vezes a jurisdição do Estado para controlar os demais poderes. Então, o Ministério Público foi muito bem contemplado de instrumentos e de atribuições pela Constituição, sobretudo na área civil, né, no campo dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, difusos, coletivos, né? Nós temos uma perspectiva de atuação muito nova a partir de 88. E isso tem sido, a cada dia, amadurecido pela instituição, que tem zelado muito por suas funções, claro que com falhas, mas sempre buscando o aperfeiçoamento. Mas são conquistas que a Constituição trouxe para o Ministério Público, que são conquistas da sociedade, sem dúvida nenhuma. Promotor, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor explicasse de que forma as instituições, como o Ministério Público e o próprio cidadão, pode colaborar para que a Constituição Federal seja, de fato, cumprida em nosso país. Pois é, a Constituição, como eu já disse agora há pouco, é uma norma viva. Ela, de fato, a Constituição precisa ser vivida por aqueles a quem ela se destina, que é a sociedade como um todo, né? A Constituição é proteção, é defesa, ao mesmo tempo ela é promoção de direitos, ela eleva o cidadão, porque tem um núcleo fundamental da Constituição que é o da dignidade humana. Então, todos aqueles que se achem em uma situação de lesão a um direito terminam tendo uma proteção na Constituição. Então é importante que haja cada vez mais conhecimento da Constituição. Há países, é interessante, que se comemora o Dia da Constituição. Quem sabe o Brasil, né, já que tem uma Constituição longeva de 30 anos agora, não passa a comemorar também o dia da sua Constituição, né? Eu acho que isso é importantíssimo, porque é um instrumento da sociedade, pela sociedade, né? E eu acho que tem que ser, a sociedade tem que tomar exatamente conhecimento dessas normas, dessas garantias que ele tem na Constituição, exigir dos poderes públicos cada vez mais o cumprimento dos deveres que a Constituição também lhes impõe, né? E eu acho que é uma participação de todos, não depende só da iniciativa do Ministério Público, de outros entes da sociedade, mas a própria sociedade, as forças vivas da sociedade que vivem a Constituição e que são protegidos e garantidos por ela, têm que cada vez mais conhecê-la e defendê-la mais. Promotor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço e viva a nossa Constituição. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público Paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.